Olá, seja a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, a palavra de Deus e queridos seguidores, agradeço muito a vocês de estarem nos ajudando com o sininho, com like, e a plataforma já começou a liberar novamente nossos vídeos para que a palavra do Senhor vá mais longe. Aqui nós vamos relatar sobre a Páscoa do crente, ou seja, a instituição da primeira Páscoa. No capítulo 1, o Senhor diz: E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será primeiro dos meses do ano, que aproximadamente seria março ou abril. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. Glórias a Deus. O cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento na congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés com a frisura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do cristão. O capítulo 12, meus irmãos, descreve a festa da Páscoa, que é do versículo 1 ao 14, e depois do 21 ao 28. A festa dos pães asmos está no versículo 15 ao 20. Essas festas sagradas tinham por base os eventos históricos da primeira Páscoa por ocasião do Êxodo, que é do capítulo 12 e 14. Pelo fato de a Páscoa assinalar um novo começo para Israel, o mês em que ela ocorreu foi entre março e abril do nosso calendário. Tornou-se o primeiro dos meses de um ano novo para a nação. O propósito aqui foi relembrar ao povo que a sua própria existência como povo de Deus resultou do seu livramento do Egito mediante os poderosos atos redentores de Deus. Então ele fala no versículo 7, tomarão do sangue. O cordeiro da Páscoa e seu sangue prenunciam Jesus Cristo e seu sangue derramado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João 1, versículo 29 e 36, Isaías 53, versículo 7 e Atos 8, do 32 ao 35. O pães asmos com ervas amargosas é um simbolismo que traz a lembrança dos tempos amargos da escravidão no Egito. É Romanos 6, 21. E quando ele fala os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, essa linguagem figurativa indica a necessidade da obediência de Israel e a imediata partida do povo. Então, nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus, como menino, que a Escritura registra, foi quando
Os seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para celebrar a Páscoa. E é lá Lucas 2, 41 a 50. Posteriormente, Jesus ia a cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa, como está lá em João 2,13. A última ceia de que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Oh, glória! Está lá em Mateus 26, 2 e 17 ao 29. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascual, que liberta do pecado e da morte de todos aqueles que nele crêem. Os judeus, irmãos, até hoje continuam celebrando a Páscoa, embora o seu modo de celebrar tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um tempo para sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio 16, do 1 ao 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade, retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai de família narra toda a história de Êxodo. Então a Páscoa de Jesus Cristo, irmãos, para o cristão, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são as sombras das coisas futuras. Leia Hebreus 10, versículo 1. E a redenção pelo sangue de Jesus. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos faz lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Você vê que o amargor do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto, como está lá em Deuteronômio, do 7 ao 10. Semelhante à salvação que recebemos de Cristo, nos vem através da maravilhosa graça de Deus, como está em Tito 3, versículo 4 e 5. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família, e esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar, irmãos, da morte e da ira de Deus contra o pecado. O Cordeiro Pascual era um sacrifício e a servir de substituto do primogênito. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente, como vemos em Romanos 3, versículo 25. Paulo expressamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. O cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula, e esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunhão da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte essa que os salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte de Cristo na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele, como está lá em 1 Coríntios 11. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Você só é salvo se você tiver fé. O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães ármãos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Vê o versículo 13, capítulo 13, versículo 7. Esses pães ázimos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Essa é a Páscoa do cristão. Você que se diz evangélico, toma vergonha na cara e não fica aí fazendo as coisas do mundo, adorando o mundo. Já basta o Natal,
onde se vê crente participando das coisas do Natal. A Páscoa para o cristão é uma coisa muito honrada, que simboliza a tirada do seu povo de Deus, da escravidão. Nada com essas baboseiras de coelhinho, chocolate. Eles misturam as coisas que é para você não conhecer a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a Páscoa na história israelita, irmãos, a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz antes da construção do templo em cada Páscoa. Então, os israelitas se reúnem segundo as suas famílias. Glórias a Deus. Está aí a Páscoa do cristão. Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.